Queridos irmãos e irmãs, vamos para a palavra do Senhor. Palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. Você tem sido abençoado aqui nesta noite? Graças a Deus. Nós temos visto, irmãos, algo muito especial acontecendo também. São os nossos cultos aqui pelas manhãs, aos domingos. Irmãos queridos, eu creio que daqui a mais 2 anos, no máximo, vai estar repleto aqui também de manhã. Uma bênção de Deus. E também na central funciona o culto concomitantemente com o culto da manhã aqui do Pedras Vivas. É uma igreja só, Igreja Presbiteriana de Manaus. Gostaria que você não esquecesse de orar pela vida do nosso pastor emérito, pastor José João. A igreja precisa continuar orando pelo nosso querido e amado pastor. Faça isso, meu irmão, minha irmã, no nome santo de Jesus. Coloque nas suas orações e vamos orar pelo nosso querido pastor. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, versículo 10 do capítulo 6, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos ler juntos, por favor, versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Podemos ler mais uma vez? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Irmãos, capítulo 6, a partir do versículo 10 ao versículo de número 20, o apóstolo Paulo vai tratar no capítulo 6 sobre luta espiritual, sobre enfrentamentos diante de um mundo espiritual que de alguma maneira se levanta de tempos em tempos contra os filhos de Deus e contra a igreja do Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o dia mau, ele está denotando, ele está dando uma significação a respeito desse enfrentamento que eu e você temos como filhos e filhas do Senhor em algum momento das nossas vidas. Eu gostaria de fazer 2 considerações importantes para que possamos adentrar nessa perícope, nesse texto. A primeira consideração eu quero fazer a respeito
de como algumas pessoas, ou como pessoas veem a questão do diabo, das forças do mal, de Lúcifer. E quando a gente pensa a respeito disso, há dois movimentos que eu penso que seja importante a igreja entender. O primeiro, que eu vejo como algo perigoso, é quando nós subestimamos o inimigo. Quando nós subestimamos o inimigo. Há muitas pessoas que creem na inexistência do diabo. Acham que o diabo é apenas um mito, uma lenda, e que não há nenhuma ingerência na vida das pessoas, através dos seus dardos, das suas setas, das flechas desferidas por ele contra as pessoas. E isto vem por algumas influências, e muitas vezes influências teológicas, liberais, como o autor chamado Rudolf Bultmann, que desenvolveu uma tese nas escrituras chamada da demitologização. Tudo que é mito, tudo que é lenda, precisa ser tirado das escrituras. E dentre esses mitos, ressurreição de Cristo, morte de Cristo, ascensão de Cristo, e por que não dizer, a existência de Satanás está dentro desse pacote. Então muitas pessoas não acreditam de que o inimigo, as forças do mal, podem interferir, vilipendiar, atacar e fazer um estrago. Parece que nós esquecemos aquilo que está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que diz que o diabo, ele é como um ladrão, e ele veio para matar, roubar e destruir. Quem disse isso foi Jesus. O segundo perigo é nós superestimarmos o inimigo. É quando definimos e redefinimos que Satanás é o protagonista da história. Que tudo o que acontece conosco é fruto de uma ação maligna. É como que Satanás fosse o centro de todas as vicissitudes que eu e você passamos. Tem pessoas que chegam ao ponto de bater no meio-fio e falar: meu Deus, isso foi o capeta. Existem pessoas que chegam ao ponto de que quando adulteram, dizem: isso é o espírito de adultério. E nós esquecemos, irmãos e irmãs, de que eu não creio no espírito de adultério. Eu creio que adultério é obra da carne. E a obra da carne, da nossa natureza adâmica, propensa, não somente no adultério, na prostituição, nas palavras mal faladas, nas maledicências, nas questões de roubo, da injustiça, da imposição, da corrupção, tudo isso, muitas vezes, perpassa pela nossa natureza, pela carne. E é óbvio que quando eu abro espaço, um flanco na minha vida, através das minhas atitudes, dos meus comportamentos, dos meus pensamentos, eu abro sim brecha para que o inimigo venha e gere de alguma maneira algo estrondoso e terrível na minha vida e na sua vida. Então essas duas considerações precisam serem claras. Quando nós subestimamos o inimigo e quando nós superestimamos o inimigo. Esse texto é um texto importantíssimo, porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos resistir, porque em tempos de enfrentamentos espirituais, nós podemos estar enfrentando um dia mau. Um dia mau é diferente de um dia ruim. E eu quero redefinir isso. O dia ruim é quando você se levanta na segunda-feira, toma aquele café abençoado, come aquele pão com manteiga e aviação. E aí
Você entra no seu carro, e quando você dá saída no seu carro, você percebe que há algum problema. E você descobre, quando você sai do carro novamente, que o seu pneu está furado. Irmãos, isso pode ser um dia ruim, principalmente para as mulheres. Agora, qual é o dia mau? Apenas uma ilustração. O dia mau é quando você levanta na segunda-feira, amanhã, por exemplo, toma um café gostoso, uma tapioca e aquela manteiga, que você sabe qual é. E você depois entra no seu carro e você vai para o seu trabalho. Quando você dá a saída, você percebe que tem um problema. E quando você sai do carro, você descobre que o seu problema é que não foi apenas um pneu que furou, os 4 pneus furaram. Eu posso lhe garantir que esse dia é um dia mau. O dia mau, segundo John Stott, comentando esse texto, é um dia de pressão especial. É um dia em que você já envidou todos os esforços. Você já tentou sobrepujar todos os problemas. Você já organizou através da sua capacidade de resolver problemas, e você chega à conclusão que você não consegue resolver, que você já fez todo o esforço, que você já lutou pela sua casa, que você já fez tudo o que tinha que fazer humanamente pelo seu lar, pelo seu casamento, pelo seu filho, pela sua filha, e você percebe claramente que você está num estado de impotência, totalmente acachapado, colocado num vértice, sem força, sem ânimo, sem solução aos seus olhos. Quando você se sente assim, você está de alguma maneira vivendo um tempo de pressão, um tempo desafiador, um tempo em que o dia mau está estampado na sua face. Você tem enfrentado um tempo assim? Você já enfrentou um tempo assim? Queridos irmãos e irmãs, eu e você, em algum momento, enfrentaremos esses dias. Paulo está falando desse tempo. E é interessante porque quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele está aprisionado em Roma, sob custódia do Império Romano, onde, numa casa, ele está visualizando e contemplando um soldado pretoriano, a guarda da elite do imperador, 16 mil homens preparados, treinados, com suas vestimentas, com suas peças, formando, através de armadura, alguém pronto para uma batalha e para uma guerra. Esse texto é um texto que Paulo está visualizando este soldado. E é interessante porque, a partir disso, o versículo 10 começa a traçar e fazer um paralelo entre esse soldado que está em pé de guerra e enfrentamento, fazendo com que nós nos coloquemos nesta dimensão, diante de forças do mal, diante do inimigo que vem vorazmente nos atacar, nos comprimir, nos achatar, e ninguém está isento disso. Por isso, neste ambiente que nós estamos aqui, você pode acreditar de que há um impacto da palavra de Deus para estimular você, desafiar você, que você é um filho, uma filha de Deus, e por ser filho e filha de Deus, está sendo chamado a enfrentar esse tempo de um dia mau, que não é um dia de 24 horas, mas é um tempo de luta, e que quando nós estamos diante dele, nós temos uma enorme dificuldade de saber quando isso vai passar. E Paulo começa dizendo assim:
no versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo aqui está chamando a atenção à igreja que ela precisa ficar firme, sólida, fortalecida no Senhor. E aí Paulo usa a palavra Kyrios, no Senhor Jesus e na força do seu poder, no seu dinamis, na sua exousia, na autoridade dele. A igreja tem que ser fortalecida em Deus nesse tempo. E ele diz novamente: revesti-vos de toda a armadura. Não é de uma peça, duas peças, três peças que compõem a armadura, mas de toda a armadura. E ele diz que isto é para que nós fiquemos firmes contra as ciladas do diabo. Isso me faz crer que, em primeiro lugar, o inimigo ele é persistente. Ele é insistente e ele está interessado na sua destruição. Ele não quer ver filhos e filhas de Deus vivendo vitoriosamente. O interesse dele é fazer com que você seja minado, que você se sinta completamente involucrado por uma ação mera e intencionalmente maligna. Ele é oportunista. O versículo de número 11, 14, quando fala sede firmes, ele está falando sobre isso. Está falando de que nós precisamos sermos pessoas firmes, cristãos firmes no Senhor, porque o inimigo ele é oportunista, ele arma contra a minha vida e contra a sua vida, ele age subitamente, sorrateiramente, ardilosamente. Além de ser persistente e oportunista, ele é estratégico. O versículo de número 11 diz: ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas nesse texto, no original grego, é metodeia, que significa método, que significa estratégia, que significa alguém que elabora um plano para nos destruir. Por isso que Pedro diz que o inimigo ruge como leão e fica em derredor das nossas vidas, pronto para nos tragar. Não pense que o inimigo não tem um método, uma estratégia para destruir a sua vida e a minha vida, para destruir a sua casa, para fazer com que você, jovem, perca o prazer de uma vida dinâmica no Espírito Santo de Deus. Mas ele também, diz o texto, que ele é organizado. O inimigo ele é organizado. Versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, a nossa luta, essa luta espiritual, não é com você, meu irmão, minha irmã. Essa luta não se trava entre irmãos. Essa luta não se trava entre mulher e esposo e marido. Essa luta não se trava entre filho e pai. Essa luta não se trava entre irmãos da igreja. Essa luta não é terrena. Esta luta é através de um arquétipo elaborado pelo inimigo, e Paulo faz questão de elucidar isso, dizendo de que essa nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o inimigo ele é muito organizado e ele está interessado na sua destruição. Por isso, Paulo, ele é enfático no versículo 13. Ele novamente enfatiza aquilo que ele disse no versículo 11, quando diz: revesti-vos de toda a armadura. Novamente ele dá esta ênfase no versículo 13. Ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau.
e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo está dizendo o seguinte: fortaleçam-se no Senhor, resistam às forças do mal e vistam da couraça da armadura de Deus. É isso que Paulo está dizendo para a gente. E então nós encontramos como resistir no dia mal. Paulo usa aqui algumas peças de uma armadura quando ele está contemplando um soldado pretoriano. Ele começa no versículo 14, vamos ler juntos? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a primeira questão que Paulo faz questão aqui, é de que todo cristão que está em luta espiritual, em batalha, em enfrentamento, em luta mesmo espiritual, ele precisa se cingir, ele precisa vestir, ele precisa colocar o cinto da verdade. E por que Paulo diz isso? Porque o cinto é que segura a armadura, a couraça, ela é segura pelo cinto, pelo cinturão. É o que dá sustentação. E ele diz que esse cinto tem que ser o cinto da verdade. A ênfase aqui é na verdade. É um ledo engano, irmãos, quando muitas pessoas dizem de que há uma luta entre Deus e o diabo. Não há luta entre Deus e o diabo. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele é soberano Senhor, e Ele já venceu o inimigo. Ele já venceu o inimigo soberanamente. Então a nossa luta não é esta. A luta que Paulo está falando é entre a verdade e a mentira. Esse é o grande desafio de todos nós. É quando nós não vivemos sob a lente da verdade. Foi por isso que o evangelista João, o apóstolo, disse no capítulo 8, versículo 44, de que aqueles que vivem sob o espectro da mentira são filhos do diabo. E a palavra não está nele, porque o diabo é pai da mentira, é pai do engodo, da falácia, do sofisma, do engano. Isso é o que ele é. A igreja está sendo chamada a viver na verdade, tirar toda a hipocrisia, toda a vida mentirosa, tirar as vestes todas que geram um comportamento que na verdade, na essência, esta pessoa não vive. Tem gente que vem na igreja, levanta a mão, bate palma, planta bananeira, faz tantas coisas na igreja, adora, lê a Bíblia, mas na segunda-feira não tem nada a ver com aquela pessoa que estava aqui em adoração nesse templo. Vive uma vida de mentira, uma vida fantasiosa, que se esconde atrás de um computador para ver coisas terríveis, que usa as redes sociais para agir através de um comportamento que não tem nada a ver com a postura de um cristão lavado pelo sangue do Cordeiro. E quando João disse que
o diabo é pai da mentira, ele vem com um contraponto dizendo: mas aqueles que são do Senhor, aquilo que está escrito em João capítulo 8, versículo 32, é uma realidade espiritual. E a realidade espiritual é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqueles que são do Senhor, lavados pelo sangue do Cordeiro, têm suas dificuldades, têm suas lutas, mas têm uma profunda sensibilidade de dizer: não, eu não quero viver desse jeito, eu não vou viver nos antros, escondendo nos escombros, nos assombros da minha alma, vivendo uma vida de pecado terrível. Não, eu vou viver em verdade, porque Cristo é a verdade na minha vida. A igreja foi chamada para viver em verdade. Então nossa luta, ela só pode ser vitoriosa se nós vivermos na verdade. Na verdade. Por isso, cinjam nessa armadura que Deus está lhe dando, com o cinturão da verdade. Segundo, o texto diz: vestindo-vos da couraça da justiça. Primeiro é a verdade. Segundo, ele usa uma linguagem metafórica lindíssima. Sabe, é aquela armadura do soldado romano, aquela que, por mais que o cara seja obeso, parece que ele é um cara assim, saradão. E ele vai para a guerra, e ele vai com aquele peitoral, e ele vai para a guerra nessa posição de fronte. Ele jamais dá as costas, porque atrás não tem proteção. São apenas amarrações para segurar a couraça. E na batalha, o soldado romano, ele vai de frente. E quando ele tem que retroceder, ele retrocede, voltando nessa posição, nunca dá as costas. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, o inimigo quer lançar, desferir um dardo contra você, contra a sua vida, contra a sua casa. Você não já percebeu isso? Você que está enfrentando uma batalha grandiosa, você não percebeu que essa luta é uma luta espiritual? Você é de Deus, você pertence ao Senhor, o Senhor é contigo, mas nós estamos precisando ter um espírito de ousadia, de intrepidez e de coragem, de irmos para a batalha. Tem muita gente se arrefecendo, tem muita gente retrocedendo. O inimigo vem com as suas forças, com a sua astúcia, com seus levantes, e nós ficamos meio que estáticos, a mercê, olhando para a realidade, temerosos, com receios, com medo. Em nome de Jesus, Deus te deu autoridade, o Senhor já te alcançou, você pertence a Ele, você já foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, você pertence a Deus. Então vá para a batalha, meu irmão, enfrente todas as lutas no nome de Jesus, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E se nós podemos alguma coisa, nós podemos porque o Senhor nosso Deus nos fortalece para enfrentar as intempéries da vida. Por que esse biquinho, pastor? A coisa está feia. Por que ficar o tempo todo murmurando da vida? Por que a gente fica o tempo todo assustado? Se essa batalha está sendo travada, se as forças do mal têm se levantado, essas forças estão se levantando porque eles sabem quem você é, a quem você pertence. Eles sabem que você é de Deus, que você pertence a Deus, que a sua família é de Deus, que o seu lar é de Deus. Então, em nome de Jesus, vá para a batalha, guerreie, vai à luta, porque o Senhor está com você nessa batalha. Ele está à frente, Ele é o nosso general, Ele está por trás de nós, Ele está do nosso lado, Ele está sobre nós e Ele está dentro de nós. Jesus certa vez foi acusado de ser Beelzebu. E Jesus disse que ele não era, ele não tinha parte com as forças do mal. E ele disse
que reino dividido não subsiste, casa dividida não subsiste. E nesta história, nessa narrativa de Jesus, ele fala algo em Lucas capítulo 11 que precisa ficar terminantemente na nossa mente. Ele disse que certo valente entrou numa casa. E casa aqui você pode pensar em casa no sentido mesmo, casa, oikos. Ou pode observar a sua própria existência. Nós sabemos, irmãos, que o inimigo não tem poder de penetrabilidade e nem de possessividade naqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Quem crê nisso, diga amém. Mas nós sabemos que o inimigo pode oprimir, pode afetar a nossa vida. E diz que o valente entrou na casa, expoliou, tirou os bens, assumiu o protagonismo na casa e dominou a casa e fez o que queria fazer na casa. Mas algo me chama a atenção. Diz que no mesmo texto, Deus levanta o mais valente. O mais valente é Jesus Cristo. E o mais valente chegou naquela casa onde o valente estava, tirou o valente, expoliou o valente, vilipendiou o valente, tirou o valente da casa, e quem reinou lá foi o mais valente, que é o Senhor Jesus. Você sabe o que significa isso? O mais valente é Senhor da sua casa. Ele está no seu lar, Ele está nas suas relações interpessoais, nas suas relações conjugais, Ele está na sua casa. Esse mais valente é que reina. Esse mais valente pegou uma placa diante do seu lote da sua casa, na sua casa, e colocou aí, fincou a placa dizendo: neste lugar tem um proprietário, o nome dele é Jesus de Nazaré. Você crê nisso? Você crê nisso? Então vá para a batalha. Vá para a guerra. Vá para a guerra. O texto continua. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. É a visão do apóstolo. Agora ele olha para as sandálias. As sandálias do soldado. As sandálias do soldado romano numa guerra tinha cravo, pregos. Sabe para quê, irmãos? Para ficar firme na batalha, para ter solidez, para não agir com instabilidade, para não ficar meio que na volatilidade da vida. É preciso, e o que nos dá sustentação, o que nos dá firmeza é o Evangelho. O Evangelho é Jesus, irmãos. Tem gente que fica assim o tempo todo, ó, se arrastando. Firme os seus artelhos. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Firme os seus artelhos na palavra. O nosso desafio é a gente viver na palavra de Deus, irmãos. Esse é o grande problema da igreja. Sabe por que a igreja fica vulnerável? Sabe por que nós muitas vezes nos submetemos e sucumbimos ao pecado? Porque a gente acha que a gente consegue viver a vida cristã sem a palavra de Deus. E não dá para viver sem a palavra de Deus. Se a gente fala de santidade, enchimento do Espírito Santo, graça de Deus, é oração e palavra. Sem essas duas realidades espirituais, e palavra de Deus e oração, não dá para caminhar, irmãos. Não dá. Não dá. Eu tenho que ler as Escrituras todos os dias. Eu tenho que me retroalimentar da palavra. Eu tenho que comer o rolo, como diz o profeta Ezequiel, o rolo de Deus. Quanto mais palavra, mais eu vou estar firme, sólido, empedernido
empedernido totalmente, porque eu e você somos do Senhor. E ainda que a erva não floresça, que não haja mais pasto na terra, no campo, ainda que a oliveira não minta, ainda que não haja mais produção de oliva, ainda que não haja mais produção alguma, o Senhor, diz o profeta Abacuque, é o meu Senhor, o meu refúgio, e eu vou andar altaneiramente. Sabe o que significa isso? Não importa a sua luta, não importa a sua dificuldade, não importa se tudo está numa agrura da sua vida, a terra esteja estéril, não importa se você está vivendo um momento mais difícil da sua vida, o que importa é que o Senhor está dizendo: calce as sandálias do Evangelho, fique firme, sólido, porque o Senhor Jesus, no meio de todas as tempestades, no meio de todas as dificuldades, Ele é o seu lastro, Ele é o que está no timão do seu barco, e o seu barco não vai afundar, ele não vai naufragar, porque você está firmado na palavra. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Ele continua no versículo de número 16. Eu gosto muito da palavra Evangelho da Paz, porque a palavra paz no grego é eirene, significa tranquilidade, sossego, apaziguar o coração. Meu irmão, quero que você saia daqui hoje com o coração apaziguado, com o Evangelho de Jesus, que todas as tormentas sejam dissipadas da sua vida. Versículo número 16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo ou do maligno. Agora eu fico pensando nessa cena. Aquele escudo que dá aqui, vai até aqui, joelho. Escudo da fé. Escudo da fé. Numa batalha você não pode prescindir do escudo da fé. Fé aqui não é a fé salvadora. Fé aqui é a fé operante. É a fé desembocada por aqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, fé salvadora. Mas essa fé salvadora me leva a exercitar, a praticar uma fé operante. Ou seja, inimigo, você vai lançar os dardos, mas eu creio pela fé que o Senhor está comigo, está na minha casa, está na minha vida, Ele está conosco. Quero contar uma história bíblica, rapidamente, que é a história do profeta Eliseu. O rei da Síria estava um pouco preocupado, ou melhor, estava profundamente preocupado, porque todas as vezes que ele pegava o seu exército e colocava para espreitar o exército de Israel, sempre o exército de Israel saía pela tangente, sempre saía por outro caminho. E o rei da Síria já estava indignado com aquilo, com muita raiva, chateado. E ele começou a achar de que os capitães dele, os comandantes, estavam traindo. Ele falou assim: quem é o dedo duro? Todo mundo ficou preocupado, porque falar quem era, dá morte na certa. E o que aconteceu, irmãos? Um dos capitães disse: não, rei, não somos nós. É que na cidade de Dotã, tem um profeta chamado Eliseu, e ele entra na recâmara do teu quarto, e em sonho o Senhor revela para ele o que está acontecendo. Ele disse: é mesmo, vamos matar esse cara. Mandou o exército dele para a região de Dotã e circundou toda a cidade com o exército.
cavaleiros, liteiras, carruagens de guerra para prender e levar o profeta, e além disso, destruir tudo. E aí, certo dia pela manhã, e aqui eu estou parafraseando apenas, só para você pensar, o discípulo de Eliseu sai pela manhã, estica os braços, olha para cima da montanha, dos outeiros, e vê o quê? Aquele exército. Quando ele vê o exército do inimigo, ele disse: ai meu Senhor, estamos perdidos, socorre-nos. Aí eu fico imaginando Eliseu: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Isso é um hino, irmãos. Ele não cantou isso não, tá? Só estou aqui. Aí, irmãos, ele disse: Senhor, tira a película do olho e dos olhos do meu servo. E diz, irmãos, que as escamas descaiu. E aí, irmãos, num traço meio Spielbergiano, ele olha. Eu estou falando isso porque tem criança aqui, tá, gente? Ele olha e diz: que é isso? E o que ele está vendo? Entre o exército sírio que está para entrar na cidade de Dotã, tem um outro exército que se interpõe, carruagens de fogo, liteiras, anjos do Senhor, ali presente, impedindo a ação do inferno, do inimigo, contra o profeta. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma fé operante. Eu quero dizer para você que se você está enfrentando um dia mau, uma luta grandiosa, um enfrentamento terrível, não esqueça de uma coisa: entre as forças do mal e você, tem o anjo do Senhor que acampa ao seu redor, o anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o Deus conosco, o Emanuel, está conosco, irmãos. Escudo da fé, para frustrar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação. Isso aqui é muito sério. Capacete da salvação. Por que Paulo está falando isso? Eu creio, irmãos, eu creio que quando Paulo diz que nós precisamos ter a mente de Cristo, tem tudo a ver com isso. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, mas nossa mente tem que estar involucrada com a mente de Cristo, porque a batalha que nós travamos, irmãos, a verdadeira batalha não são as nossas atitudes e nem as nossas falas, mas a guerra, a batalha maior se dá aqui na mente. É aqui na mente, irmãos. É aqui na mente que nós matamos, é aqui na mente que nós prostituímos, é aqui na mente que nós adulteramos, é aqui na mente que nós falamos mal das pessoas, é aqui na mente que nós fazemos todas as falcatruas em relação às nossas atitudes com relação ao fisco ou às questões financeiras, às negociatas. É aqui na cabeça que a gente trai, é aqui na cabeça que a gente tem inveja, é aqui na cabeça que a gente cobiça, é aqui na cabeça que a gente fala mal dos outros, é aqui, irmãos, que começa. É aqui na cabeça, irmãos, que a gente fica diante de um computador para ver pornografia, ou então na internet através dos celulares, agindo e vendo em pornografias. É aqui, irmãos, na mente que tudo começa. É aqui, nesta noite, onde muitas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, o inimigo quer divagar você, fazer com que você divague, e você fica aí mandando mensagem para outras pessoas que não tem nada a ver com o evangelho que está sendo pregado aqui. Tudo é aqui. Por isso ele diz que nós temos que ter a mente de Cristo. A nossa luta se dá aqui. É aqui que a gente tem vontade de pegar um taco de beisebol e acertar alguém, ou então falar: Senhor, promove para o céu agora. É aqui.
Ou será que foi apenas somente eu que já matei 1.500 pessoas na cabeça? Hein, irmãos? Será? A luta é aqui. E sabe de uma coisa? Só existe um caminho para que a gente seja sarado aqui: a confissão. A confissão. Somente através da confissão, quando nós confessamos a Deus, como diz Tiago capítulo 5, nós confessamos a Ele, nós sentimos o perdão de Deus. Ele manda os nossos pecados para o mar do esquecimento. Mas se nós queremos ser curados de uma vez por todas, para não vivermos escravos do pecado, precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. É assim que a Bíblia fala. Você precisa procurar alguém que possa ser um homem ou mulher de Deus, para ser bênção na sua vida. Não dá para carregar esse fardo, esse peso sozinho. É assim que Deus trata conosco. Tomai o capacete da salvação. Deus quer que você tenha uma mente limpa, transformada, regenerada, sadia. E para que isso aconteça, nós precisamos ir para o vale da confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A nossa luta é todo dia. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 6, desventurado homem que sou, é uma realidade, porque essa é a nossa batalha. Há muita gente assim sofrendo. Eu estou falando de crentes, eu estou falando de gente que é de Deus, mas vive nessa luta, nesse enfrentamento o tempo todo na alma. Em nome de Jesus, não deixe o inimigo prosperar nesse momento na sua vida. Em nome de Jesus, não deixe o inimigo lograr êxito na sua vida. Em nome de Jesus, clame a Deus: Senhor, que a tua mente seja completamente, tome a minha mente. Eu não quero ter uma mente embotada, eu não quero ter uma mente cauterizada, eu não quero ter uma mente totalmente encantada pelo pecado. Eu quero ter uma mente lavada pelo sangue de Jesus. Faça isso, meu irmão. Não vive uma vida cristã de fracassos e derrotas por causa disso. Eu sei que você é de Deus, eu sei que você ama Deus, eu sei que Deus já te alcançou, mas tem muita gente cauterizado. Que a igreja presbiteriana de Manaus seja uma igreja completamente transformada na sua mente. E essa transformação venha segundo Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, uma metamorfose poderosa, extraordinária, a ponto da gente falar: eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou pecador, mas eu sei de uma coisa: eu sou livre por causa do amor de Deus, a presença de Jesus na minha vida. Eu sei que eu muitas vezes piso na bola, mas eu sei que eu tenho uma sensibilidade espiritual para dizer: ei, não vou viver mais desse jeito, porque Jesus habita na minha vida, e eu quero ser alguém de fato, fielmente diante de Deus, sendo aquele que está sendo preparado para o noivo. O noivo é Jesus Cristo, e o que Deus requer da sua igreja é que nós sejamos uma noiva completamente ataviada para o noivo. Finalmente ele diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mateus capítulo 4 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. O que ele respondeu? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre um pináculo no templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, disse o Senhor: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Levou ainda o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Sabe, irmãos, é com a palavra de Deus que a gente vai enfrentar o inimigo. Está escrito, está escrito, está escrito. No dia mau está escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito: eu sou do Senhor Jesus Cristo, eu pertenço a Ele. Está escrito: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E isso está escrito, e você pode ter esta vida e viver essa vida para a glória de Deus. Então use a espada, use a espada, use a espada, use a espada, use a palavra de Deus, que é bálsamo, que é óleo, que é instrução, que é correção, que é fortalecimento, que é encorajamento, que é edificação para a minha vida e sua vida. Que Deus nos abençoe. E no dia mau, não esqueça, Jesus está com você. Vamos ficar de pé? Eu sei que temos 3 minutos ainda, ali naquele relógio. Eu creio que ele não está parado. Mas é possível que muitos queridos aqui estejam vivendo um tempo de dia mau, ou enfrentamento espiritual. Eu quero convidar você a orar comigo aqui, junto com os meus irmãos pastores e presbíteros que estão aqui. Eu quero convidar você a vir aqui, no enfrentamento. Nós vamos orar juntos. Vem aqui, você que quer uma oração, quer uma ministração. Não tenha vergonha não, meu irmão. Isso aqui é para crente. Talvez você que chegou pela primeira vez nessa igreja, meu irmão, minha irmã, se você está enfrentando um dia mau, venha para cá. Se você não está enfrentando, mas você está enfrentando uma luta, uma batalha grandiosa, venha com seu cônjuge, venha com o seu cônjuge, venha com seus irmãos, venham. É hora, é tempo, ainda há tempo, porque o Senhor pode revesti-lo de toda a armadura aqui, toda a armadura. Então venha, jovens, crianças, adolescentes, adultos, casais, cheguem nos corredores, fiquem onde vocês estão e façam oração: Senhor, me reveste desta armadura. Essa armadura seja totalmente quente. Deixa o Espírito Santo atuar na sua vida. Você sabe qual é a sua luta, o seu enfrentamento, a sua guerra, a sua batalha. Obrigado, pastor. Pode passar por aqui. E nós vamos orar. Ainda há tempo. Não fique parado. É uma posição que a gente tem que fazer. Uma posição, sabe? Mesmo que a gente... Não, eu vou. A bênção chega aí, chega, irmão. A bênção é do Senhor. Mas quando a gente se posiciona, a gente está dizendo: Senhor, eu quero mais. Eu não quero viver segundo a minha vontade, mas a tua, Senhor. Vamos orar, irmãos queridos. Vamos orar.